mecânica dos sólidos. Bom, nós temos aqui um sisteminha onde eu tenho uma mola, tanto eu posso dizer que é uma mola inteira que está presa aqui, aqui e aqui, ou eu posso dizer aqui que eu tenho duas molas presas no meu anel aqui no ponto B e do lado de cá eu tenho uma força. Então é como se eu tivesse daqui até aqui uma mola presa e eu pego aqui e começo a puxar essa mola. E aí quando eu puxo essa mola, ela se deforma. Quando ela se deforma, ela se distancia 1,5 metros da parede. Porque eu estou puxando, né? Ela estava paradinha, eu estou puxando, ela começa a se distanciar. Mas quem está alongando? A mola, tá? Distância não alonga. A distância é o que eu meço, o quanto ela se alongou. Quem alonga é a mola. Bom, primeira coisa para a gente entender é fazer o diagrama de corpo livre. Então vamos lá. Eu tenho aqui o anel, então o anel vai ser meu centro. Y e X. Eu tenho a força para o lado de cá, então é força no sentido contrário ao eixo X. Aqui eu tenho a minha força. As molas, elas fazem força no sentido contrário daquele que eu estou puxando. Porque se elas estivessem no mesmo sentido, eu estaria arrancando a parede. Né? Então elas fazem força no sentido contrário. Então eu tenho força BA. E eu tenho uma força BC. Ok. Montei meu diagrama, então eu posso entender melhor como as forças estão acontecendo aqui. Mas, olha só, eu tenho aqui a minha força exatamente no centro, entre as duas molas, né? Bem no meio das duas molas. As molas têm a mesma constante, né? Ou seja, a resistência delas para esta força é exatamente igual. Então, eu posso dizer que o que eu tenho aqui na força BC é exatamente igual ao que eu tenho na força BA. Então, força BA é igual à força BC. Se eu sei que as duas forças são iguais, eu tenho a constante da mola, então fica fácil achar força. Olha só, força AB, que é igual a força BC, é igual a K vezes o alongamento, certo? Ou seja, as duas forças têm o mesmo valor. Se eu encontrei uma, eu encontro também a outra. K eu tenho, mas eu não tenho alongamento. E como que eu acho alongamento? Bom, eu sei que o meu comprimento total é o comprimento não deformado mais o meu alongamento. Ou seja, o que eu tinha no início mais o que eu alonguei é o meu comprimento total. E quem é meu comprimento total? Olha só, a gente vai trabalhar uma força de cada vez porque as duas são iguais. Senão eu vou ter que estar fazendo tudo dividido por 2. Então eu vou pegar um quadrado só aqui, vou trabalhar só um. Vou pegar só esse aqui, ó, o BC. Quais são os dados que o problema está me dando? Eu estou trabalhando só com o BC. Bom, eu tinha no início, o comprimento total no início, antes de eu puxar, era de 6. Estou trabalhando com metade, então o meu comprimento no início era de 3. Então o meu comprimento não alongado era de 3. Depois eu alonguei. Quando eu alonguei, qual foi o comprimento total? Eu não sei. Eu sei que quando eu puxo, eu consigo provocar uma distância de 1,5. Mas quanto a minha mola fez isso aqui, ó. E quanto eu aumentei nessa minha mola, eu não sei. Então vamos tirar esse pedacinho aqui, ó. Vamos fazer ele separado. Eu tenho a força aqui. Eu tenho aqui um comprimento inicial da minha mola que era de 3 metros. E a princípio ela estava aqui. Aí eu puxei e essa mola veio para cá. Ela provocou aqui um deslocamento de 1,5 metros. Mas qual foi o alongamento dela? Vocês concordam que o alongamento está aqui, ó. O alongamento final da minha mola. É esse cara aqui. E esse cara é quem? É a minha hipotenusa, que é também o meu comprimento total. Se eu acho a hipotenusa, eu consigo achar o comprimento total. Então, como que eu vou achar a hipotenusa? Hipotenusa ao quadrado
a soma dos quadrados dos catetos. Mais 3 metros, 3 ao quadrado, a hipotenusa, 1,5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, tudo isso na raiz. Hipotenusa é igual a 3,5,4 metros. Muito bem, esse cara aqui é igual ao meu L total. Bom, se eu achei então meu comprimento total, eu achei esse cara aqui, ó. Mas eu quero saber é o S, então como que fica essa fórmula? O alongamento vai ser o alongamento final menos o não deformado. Então, meu alongamento vai ser o final que eu encontrei aqui, 3,354, menos o 3, que é o que eu tinha no início, e eu tenho 0,354 metros. Foi o quanto eu consegui estender essa mola quando eu puxei. Bom, agora ficou fácil, consigo achar aqui as forças. Então, eu vou calcular a força, pegar só a B aqui, que a outra é igual. É o K, que é 500 newtons por metro, vezes o meu alongamento, 0,354 metros. Esse cortou com esse, 500 vezes 0,354, isso vai dar 177 newtons. Encontrei a força B, que é igual à força BC. Mas encontrei a força que está puxando a mola? Ainda não. Para isso eu preciso do quê? Eu preciso fazer somatório. Então, somatório das forças em X igual a 0. Olhando somente para o eixo X, eu tenho aqui ó, a força no sentido contrário do crescimento do meu X. Então, essa força é negativa. Eu tenho menos força, mais. Aqui eu tenho força BC e força BA. Só que as constantes são as mesmas e a gente já viu que ela é exatamente igual. Preciso calcular duas vezes? Não, porque todos os valores vão dar iguais. Então, o que eu faço? Eu só coloco vezes 2. E aí eu não preciso calcular, fazer duas vezes o mesmo cálculo. Porque se eu acho uma, eu acho a outra, eu multiplico por 2 porque eu tenho duas. Então, duas vezes quem? Vou pegar aqui a força AB. Só que a força B está em cima do eixo X? Não, ela tem aqui um ângulo, certo? E toda vez que eu tenho um ângulo, eu preciso decompor, tá? Eu preciso pegar essa força e trazer ela para cima do eixo. Eu vou trazer uma para o eixo X e vou trazer também para o eixo Y, tá? Eu só deixo a força inteira quando ela está assim, em cima do eixo. Se ela tem ângulo, tem que ser decomposta. Então, esse ângulo aqui, ó, vamos lá. Em relação a eixo X, ele está nascendo, então ele é adjacente. Isso aqui é cosseno do ângulo igual a 0. Eu tenho ângulo? Não. Mas eu sei que cosseno de um ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Eu tenho cateto adjacente? Eu tenho, olha aqui, ó, 1,5. E eu tenho a minha hipotenusa? Eu tenho aqui, ó, eu já calculei. Então, é quem? Menos força, mais duas vezes a força B, 177, vezes esse cara que eu vou substituir por isso aqui, tá? Vou substituir, porque eu estou dizendo que é uma igualdade. Então, o cateto adjacente é esse cara aqui, ó. E esse cara vale 1,5. A hipotenusa, que a gente calculou aqui, dividido então por 3,354, tudo isso igual a 0. Então, menos força vai ser igual a menos 158,3 newtons. Mas como eu não quero menos força, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1 e a força vai ser 158,3 newtons. Então, essa é a força necessária para que, quando eu puxe essa mola, eu provoque nela um deslocamento de 1,5 metros. Tranquilo, né?